Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à terceira parte da série de vídeos sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos interessados em compreender o comportamento dos materiais magnéticos na presença de campos magnéticos e como podemos aplicar essas características na engenharia ou na área técnica. Os assuntos deste vídeo serão permeabilidade magnética, vamos continuar o assunto que iniciamos no vídeo anterior. Depois veremos um outro parâmetro para especificação de componentes, que é a suscetibilidade magnética, não tão comum, e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Então vamos começar com permeabilidade magnética. Esse é o triângulo das permeabilidades magnéticas. Dispomos de 3 parâmetros para nossas aplicações. Este é o parâmetro que os fabricantes utilizam e nós da área técnica também vamos utilizar para especificar materiais, componentes ou na área de análise e projeto. É a permeabilidade magnética do material. Não tem um nome específico, mas é adimensional, não tem unidade. E varia de cerca de um pouco abaixo de 1 até cerca de 1 milhão. O valor da permeabilidade magnética do vácuo, μ0, é um número pavoroso, chato de escrever e de se ler. 4 vezes π vezes 10 a menos 7, ou 1,256637061 vezes 10 a menos 6 Henry por metro. μ é o valor da permeabilidade magnética do material sendo expressa em Henry por metro. Pode variar de cerca de 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro até cerca de 4π vezes 10 a menos 1. Outro número bem estranho de se ler e escrever. Por isso, nós temos μ, permeabilidade magnética do material para um determinado ponto de operação. μ0, permeabilidade magnética do vácuo. O valor é constante, igual a 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. E μr, que é a permeabilidade magnética relativa de um material, dada por μ sobre μ0. É o parâmetro que nós vamos usar na especificação de materiais. O triângulo fica μ0, valor já conhecido, e μr. μr igual a μ sobre μ0 e μ é μr vezes μ0. Veja agora esse indutor sendo alimentado por uma bateria. Se o interior da bobina for ar, a força que vai ser exercida por esse eletroímã é mais fraca do que quando você colocar um material magnético no interior desse núcleo. Ferro, por exemplo. O eletroímã fica mais forte. Você pode manter as dimensões da bobina, o número de espíritos e a corrente. Só mudando para um material magnético, trocando de ar para um material magnético, você vai ter um eletroímã bem mais forte, capaz de atrair muito mais material magnético. A relação B versus H não é linear e pode apresentar saturação magnética para materiais magnéticos. O ar e o vácuo não saturam magneticamente falando. Todos os demais materiais magnéticos apresentam saturação, caracterizado por um valor constante de B ou com pouca variação de B, mesmo com grande aumento de corrente aplicado em enrolamento, aumento de H. Para uma bobina de núcleo de ar, comprimento L, constituída por um enrolamento cerrado, espiras bem juntas, com N espiras e percorrido por uma corrente de I amperes, podemos aproximar, e a palavra aqui é aproximar, o campo magnético no interior, bem no centro da bobina, desde que ela não seja muito comprida, ou seja, a relação L sobre D não seja muito maior que 1, nem muito larga, D muito maior que L, onde D é o diâmetro da bobina, pela seguinte equação: H igual N vezes I sobre L. Para o indutor com núcleo de ar, o valor do campo magnético bem no centro do indutor dessa bobina, para o ar, é dado por H0 igual N vezes I dividido por L. Ora, a indução magnética B0 é simplesmente μ0 vezes H0, com B0 especificada em Tesla. B igual a μH. Quem é μ? μ não é linear, depende da excitação anterior, tem memória. Apresenta saturação, nesse caso a variação de B é muito pequena em relação a uma grande variação de H. O comportamento do material, sim, depende da frequência. Existem materiais mais adaptados para altas frequências e baixas correntes e outros para baixas frequências e correntes elevadas. Dificilmente você vai ver um indutor feito de ferro de transformador em aplicações de altas frequências acima de MHz. Essa é uma foto da curva BH. A curva BH, na verdade, é um grande filme, presente, passado e futuro. Isso é apenas um fotograma.
Para os materiais magnéticos, existe uma relação entre B, densidade de campo magnético ou indução magnética, e o campo magnético H. B é dado em Tesla e H em ampere por metro. A figura mostra esse comportamento instantâneo para o material magnético. Todos são, uns menos e outro mais ou muito mais. B0, Mi0, H0. Mi0, no ar, o vácuo. Vamos lá. A relação entre B0 e H0 é constante igual a Mi0. E esse valor é 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. A permeabilidade magnética relativa, então, do vácuo, do ar igual a 1. O ar não satura magneticamente falando, viu? Nem falei vácuo e você nem percebeu. No ar, podemos aumentar o valor de H0 que B0 vai ser dado para essa relação, Mi0 vezes H0. Vamos agora falar de um outro parâmetro magnético não tão comumente utilizado, que é a suscetibilidade magnética, dado por Xm. Adimensional. A relação, a suscetibilidade magnética é dada por M sobre H. Estamos considerando essa equação para meios isotrópicos lineares, mais ou menos o que vemos na engenharia ou no dia a dia. M é o vetor magnetização, momento de dipolo magnético por unidade de volume, dado por ampere por metro. Esse é o efeito que o campo magnético externo provoca no material, nas moléculas, no átomo do material. Tem que ter material. No vácuo, então, M0 igual a 0. Isso só é perceptível em materiais magnéticos, MR bem maior do que 1. A equação geral, B igual a Mi0, H mais M. B é o vetor densidade de fluxo magnético, densidade de campo magnético ou indução magnética, Tesla. H é o vetor campo magnético, ampere por metro. M, vetor magnetização, o efeito sobre o material em função de um campo magnético externo, também dado em ampere por metro. Mi0 é a permeabilidade magnética do vácuo em Henry por metro. Na equação geral, BM0, que multiplica a soma de H e M. Mas no vácuo, M0 igual a 0. Logo, para o vácuo, B0, Mi0, H0, que é a nossa equação já bem conhecida. E sabemos também o valor de Mi0, 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Juntando tudo para qualquer material, em qualquer lugar, nós temos que B igual a Mi0, que multiplica H mais M, ou Mi0 que multiplica H mais MH, que é igual a Mi0 vezes MR vezes H, onde a permeabilidade magnética relativa, MR, é 1 mais M. A permeabilidade magnética Mi é dada por Mi0 vezes MR. Então, juntando tudo de novo, nós temos a equação B igual a Mi0, que multiplica H mais M. Para materiais não magnéticos, ou que sofrem muito pouco efeito, MR é aproximadamente 1 e M aproximadamente 0. Aí está, valor de Mi e MR. Juntando tudo de novo agora, colocando em função só do campo magnético aplicado, nós temos que M, que é o que representa o efeito no material, então B igual a M0, que multiplica H mais que M. Ora, para materiais não magnéticos, que M é igual a 0, aproximadamente. E estas são as relações já conhecidas. Juntando tudo de novo, substituindo, agora nós temos que B igual a Mi0 vezes MR vezes H. B igual a Mi vezes H, nossa equação bem conhecida. B é o resultado, finalmente, né? É o efeito, é a força que vai acontecer. H é a excitação, a corrente, o campo magnético aplicado. E Mi é o material. Lembra que no vídeo anterior nós mostramos que em livros que abordam o eletromagnetismo na física, primeiro falamos de B e bem mais tarde vamos falar de H, porque H considera também agora o material. B expresso em Tesla, Mi expresso em Henry por metro e H expresso em ampere por metro. Atenção! Para nós, técnicos e engenheiros, H, a corrente, a excitação, ela é a excitação sobre o material. E B é o resultado, a força resultante. Na física é exatamente o contrário, como mostramos no vídeo anterior. No vácuo, Mi0, 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. O Mi relativo à permeabilidade magnética relativa do vácuo, 1. Que M, a suscetibilidade magnética do vácuo, claro, igual a 0. Não há material para ser alterado magneticamente. M0 igual a 0, pela mesma razão. Não há material para ser alterado magneticamente pelo campo externo. B0 igual a Mi0 vezes H0.
Nos materiais magnéticos, agora o μr pode ser maior que 1, um pouco maior do que 1, ou muito maior do que 1. O μ pode ser maior do que 1, bastante maior do que 1, ou muito maior do que 1. Que m pode ser maior do que 0, ou muito maior do que 0. E m pode ser maior ou muito maior do que h. E b, então, agora é μ vezes h. Fizemos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. A primeira surpresa é: todo material é magnético. Com isso, dizemos que sofre ação do magnetismo. Depende do campo necessário para alterar a estrutura. Sim, existem materiais que têm pouquíssimo efeito na presença de campos magnéticos. Outros, um pouco mais. Outros, muito mais. Uma pergunta: será que o oxigênio que está na nossa atmosfera, o oxigênio é magnético? Um gás pode ser magnético? Um gás pode sentir o efeito do campo magnético? Bem, se você quer saber se é possível uma força magnética atuar sobre o oxigênio, a resposta é sim, pode. Procure na internet e em fontes confiáveis. Seguem 2 links que eu considero bem confiáveis. Aí está o primeiro e aí está o segundo. Dê uma olhada nesses vídeos bem curtos e você vai ter a resposta para o oxigênio. O problema é a intensidade necessária. É muito elevada. Algumas aplicações requerem que o material mantenha alteração magnética por longo tempo. Por exemplo, fitas magnéticas de gravação. Outros materiais devem alterar rapidamente a alteração magnética provocada pelo campo externo. Por exemplo, transformadores, motores e geradores. Os únicos materiais ferromagnéticos... O que será ferromagnético? Veremos no próximo vídeo. Então, os únicos materiais ferromagnéticos à temperatura ambiente são ferro, níquel e cobalto. Será que é possível destruir o magnetismo utilizando-se calor? E se for possível, qual o valor dessa temperatura? E no próximo vídeo, o que nós vamos ver? No próximo vídeo, nós vamos ver um exemplo com valores comerciais de relações dos parâmetros até aqui apresentados. E iremos nos aprofundar mais um pouco nos materiais magnéticos e seus respectivos comportamentos na presença de campos magnéticos. Até lá, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.